Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, se você vai ver de dia, boa tarde, se você vai ver à tarde, boa noite, se você vai ver à noite, boa madrugada, se você é semelhante a mim é da madrugada. Livro de Salmos. Nós estamos em uma sequência de estudos, como vocês têm acompanhado. Livro de Salmos, no capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1 é o nosso propósito. Salmos 1 ou Salmos 1. Beleza? Abre aí a sua Bíblia, pega aí o seu caderno. Eu fiz um pedido, se for possível, é claro, cada um tem a sua realidade, mas selecione para esse ano de 2024 um caderno. Cadê? Deixa eu te mostrar aqui. Meu caderno, voltei à época na escola, ó. Caderno de 20 matérias, caderno grande que dá para você escrever bastante. Se você já faz parte da geração da tecnologia, aí você baixa o aplicativo, digitaliza aí, digita tudo direitinho, mas eu que sou da velha guarda, né? A falta de cabelo já apresenta aí a minha idade, então prefiro anotar papel e caneta. Amém? Vamos orar para a gente iniciar? Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos neste dia, por cada um, amigo e amiga que juntamente conosco a posteriori vai poder ver este vídeo, vai compartilhar esse vídeo, vai divulgar esse vídeo, que o Senhor possa ser engrandecido e glorificado e que possamos ser servos fiéis, que o Teu nome continue sendo glorificado para todo sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, tá aqui na nossa página, aqui no YouTube, volta. Tá escrito ali que é Introdução Salmos 0. Eu coloquei o 0 porque é o primeiro vídeo. Então é basicamente a introdução. Nesse vídeo aí na descrição eu vou colocar vídeo 1, beleza? Vamos lá. Salmos, o que eu já falei no outro vídeo, não há necessidade de repetir, hein? Se você não tenha visto ainda, então volte lá pro vídeo 0, veja o vídeo 0, depois você vê esse vídeo 1. Ou independente, vê o vídeo 1 e depois vê o vídeo 0. Eu tô aqui com algumas bíblias, eu não trouxe todas, porque é claro que a intenção do vídeo não é esticar muito tempo, então se eu fosse ler todos os 6 versos em todas as versões que eu tenho, a gente precisaria de mais tempo. E o nosso propósito não é esse. Depois eu deixo aí o aplicativo para vocês que tem hoje, eu acho que na versão portuguesa pelo menos 13 ou 15. 13 ou 15 versões tem nesse aplicativo que eu tenho aí nesse celular que eu estou gravando essa live. É um aplicativo também que ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Salmos 1, lembrando que Salmos é número, como eu já disse no outro vídeo, não é capítulo. Então Salmos de número 1, verso 1, não é versículo. Tudo isso eu explico lá no primeiro vídeo. Vamos lá. Deixa eu utilizar essa Bíblia aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui no YouTube é estudo, então você vai ver eu lendo bastante coisa, eu lendo algumas versões bíblicas, utilizando muita base do caderno, porque a gente precisa, no estudo é mais explicação mesmo. Então vamos lá. Eu já li o verso 1. Bem-aventurado, como eu disse no primeiro vídeo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Bem-aventurado é feliz, é alegre, afortunado, contente. Então são sinônimos e derivados dessa palavra, bem-aventurado. Se você lembrar, quando nosso mestre estava aqui na terra, ele se senta, e isso quem registra é Mateus no capítulo 5, senta no monte, conhecido Sermão da Montanha, e vai começar a instruir esse sermão, ou essa pregação, esse ensino, como você queira chamar. Mateus registra no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. E exatamente ele começa com essa palavra, bem-aventurado. E se você vê
ela vai se repetindo versículo após versículo. No caso de Mateus é versículo e aqui é verso. Então vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa que eu quero iniciar com vocês está aqui. A primeira coisa que eu quero iniciar com vocês é a sequência que ele vai dizer. Se nós nos atermos, ele está falando no verso 1 sobre ímpio, depois vai falar sobre os pecadores e depois vai falar sobre os escarnecedores. Então aqui fala sobre três classes: ímpios, pecadores e escarnecedores. Note que há uma evolução progressiva. Agora também eu quero falar com você dos verbos. Tem o verbo andar, tem o verbo parar e tem o verbo se assentar. A gente vai bem calmo, bem pausado, porque a intenção é estudo, é explicar. Então vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eliel, o que é o conselho dos ímpios? Anote e, se possível, desfolheie a sua Bíblia, vai para Provérbios. É claro que tem muitas, vastas referências, mas vamos lá, deixa eu citar uma pelo menos por cada aplicação, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos lá, Provérbios 12:5. Os pensamentos do justo são retos, beleza, aí entra uma vírgula no texto. Mas os conselhos dos ímpios, engano, são falsos, outra versão. Mentira, outra versão. Então vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Entendemos que o conselho dos ímpios são falsidade, mentira. Então o que o texto está dizendo? Bem-aventurado o varão, se você tiver com a NTLH, NVI, King James, NVT, que são versões atualizadas, todas elas vão estar escrito homem ou pessoa. Então não é só para o homem no contexto masculino, mas sim para a humanidade. Então, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eliel, se eu não posso andar semelhante ao que os ímpios fazem, como os ímpios andam, qual é a forma biblicamente que eu devo andar? Vamos à Bíblia, vamos ao texto, vamos lá. Gálatas capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Galácias. Gálatas capítulo 5, coladinho ali com 2 Coríntios. 2 Coríntios, vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Qual é o verso? Verso 16. Olha o que aqui está escrito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, note que o Espírito está com E maiúsculo. Todas as vezes na Bíblia que o Espírito for E maiúsculo, Espírito de Deus, Espírito Santo. E se for E minúsculo, é Espírito do homem. Então vamos lá, verso 18. Se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. A gente pula lá para o 25. Gálatas 5, 25. Tem muita coisa aqui que vai falar do fruto, que vai falar das obras da carne, eu não vou poder me ater a isso, mas vamos lá. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o que isso está dizendo? O salmista vai dizer que eu não devo andar segundo o conselho dos ímpios. Eliel, eu sou um cristão. O que é um cristão? Um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, imitador de Cristo. A saber, a palavra cristão aparece a primeira vez na Bíblia em Atos capítulo 11, verso 26. No Antigo Testamento não aparece, porque Antigo Testamento, aliança com Israel. Novo Testamento, aliança com a igreja. A gente entende isso, lei e graça. Vamos lá. Aí, aqui está falando sobre os ímpios. Salmos 1. Eu não devo andar no padrão dos ímpios. Então, qual é o meu padrão? Lembra de Romanos 12, 2? Não vos amoldeis, não vos encaixeis, não entreis no esquema, no sistema, no padrão. Eu não devo me amoldar ao esquema mundano. Então, o que eu devo fazer? Transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento através da palavra de Deus. Então, o padrão divino para que eu venha andar está em Gálatas, capítulo 5, verso 16,
verso 17, verso 18 e 25, que eu já li e não vou ler novamente, mas o que diz, para a gente fechar essa parte, andai em espírito. O que isso quer dizer, Eliel? Vamos lá. Nós estamos gravando um vídeo, beleza. Estamos gravando um vídeo, agora vamos mudar a página. Nós estamos vendo um vídeo. Esse vídeo que eu estou vendo impulsionado pelo Espírito ou impulsionado pela carne? Segundo, esse vídeo que eu estou vendo, eu estou alimentando o Espírito ou estou alimentando a carne? Gálatas 5,17. Há uma guerra interior dentro de nós, entre a carne e o Espírito. Quando Jesus Cristo morre na cruz, paga pelo nosso pecado, a redenção é feita, o religário. Só que o que Jesus está fazendo ali não modifica a carne. A carne não se converte. O que Jesus fez ali, pagou pelo nosso pecado e nos deu acesso ao Pai em espírito. A nossa carne ainda não foi glorificada. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 15, 51 ao 58. Jesus diz que como ele é, após a sua morte, com já seu corpo glorificado, ele disse, assim como eu sou, vós sereis. Mas ainda não somos. Por que ainda não somos? Por exemplo, João 20, Jesus passa, verso 17, 19 ali, Jesus chega na reunião, os discípulos estão dentro de uma sala, a porta, o texto vai dizer que estava fechada, não diz se tinha janela, mas se tinha, estava fechada. Jesus passa por dentro da parede e libera uma palavra dizendo, paz seja convosco. Por quê? Porque corpo glorificado não está preso à matéria. Ele diz para Maria, não me detenha porque ainda não fui ao meu Pai. Então o corpo glorificado está na terra, o corpo glorificado tem acesso ao céu. Tudo isso quando vai acontecer? Pós-arrebatamento da igreja. Quando nosso corpo for glorificado, quando o final lá das coisas forem feitas, e a gente entende isso perfeitamente. Então, o meu padrão para andar é o padrão divino. Lembra da oração do Pai Nosso? Assim como é feito na terra, assim como é feito no céu, seja feito também aqui na terra. Então a igreja que está na terra tem um padrão a imitar, e o padrão a imitar não é o mundo. A igreja não está no mundo para imitar o mundo, mas sim para transformar o mundo. Então, gente, é muita coisa. Estou vendo que o vídeo está ficando extenso, mas eu não vou me alongar. Vamos lá. Então, eu não devo andar segundo o conselho dos ímpios. Logo, entra uma vírgula, ou, dependendo da tua versão, ponto e vírgula. E o que está escrito? Nem para, nem se detém no caminho dos pecadores. Pensa comigo. Caminho dos pecadores, o que tem? Pecado. Aí o texto vai dizer, primeira aplicação, bem-aventurado varão que não anda. Olha a evolução. Começou andando. Segundo ponto, nem para no caminho dos pecadores. Então quem estava andando, agora já está parado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então começa a caminhada como, Eliel? Andando. Se entrar na influência dos ímpios, cai na influência dos pecadores, aí para. Se cair na influência dos pecadores, entra para o grupo dos escarnecedores, que é o mesmo que zombadores, aí se assenta. Imagina, você assentado a uma roda dos escarnecedores, você sendo um cristão. Qual é o assunto que roda ali? O que se fala ali? O que se ri ali? Qual é o humor que está se falando ali? Então a gente precisa ter prudência até para o vídeo que a gente vai compartilhar. Porque tem pessoas que estão compartilhando um vídeo que é, em tese, evangélico, mas que não é para a glória de Deus. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, parte C? Tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então tem coisas que eu faço que não é para a glória de Deus. Pelo contrário, eu estou entrando no grupo dos escarnecedores. Eu estou zombando das coisas do Espírito. E a gente precisa ter muito cuidado. Lembra de Jesus? O que Jesus disse, Eliel? Uma das coisas, tudo que Jesus disse é importante. Mas uma das mais importantes é todo pecado contra o homem, contra o Filho do Homem, e ele falando dele mesmo, tem perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então vamos lá. Bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então me permita fazer algumas aplicações aqui. Vamos lá. Primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Roboão. Eu não vou ler, não vou conseguir. Já estamos com 15 minutos e eu preciso fechar com 30. Em nome de Jesus a gente vai conseguir. Vamos lá.
Roboão, segundo Crônicas capítulo 10, verso 1 ao 19. Roboão se senta. Quem é Roboão? Depois você faz lá uma reciclagem. Filho de Salomão. Roboão se assenta ao trono. E aí ele vai tomar o conselho nesse contexto aqui sobre o que está acontecendo. Você precisa ler para entender a história. Mas o X da questão é que Roboão decidiu ouvir pessoas da sua idade. E aí o que aconteceu? 10 das 12 tribos. Roboão não teve mais o governo. Então eu começo a aprender e entender que conselhos errados tiram coisas que eram minhas, que estavam sobre a minha posse, que estavam sobre o meu poder e não mais estarão. Por quê? Porque eu decidi ouvir um conselho errado. Vamos lá? Nem se detém ou se assenta no caminho dos pecadores. Para essa citação eu coloquei Jefté. Isso aqui eu preciso ler com você, porque o texto não é tão conhecido e é só um versículo. Juízes, anota aí. Juízes 11, 3. Olha o que aqui está escrito. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Eliel, o que isso quer dizer? Vamos lá, a segunda aplicação. Nem se detém no caminho dos pecadores. O texto diz, e homens levianos se ajuntaram a ele. O texto não diz que ele se ajuntou a homens levianos. O que isso quer dizer, Eliel? Isso quer dizer que, capítulo 11, verso 1, era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Verso de número 3, homens levianos se ajuntaram a ele. Com quem eu me junto, eu me torno. Logo, quem se junta a mim, torna semelhante a mim. Lembra de Provérbios 13? Anda com sábios. Deixa eu colocar aqui a referência para vocês. Provérbios, tem coisas que não está anotado ali, que o Espírito Santo vai nos direcionando aqui. E para facilitar a nossa interpretação, a gente vai desfolhar Bíblia. Vamos lá. Provérbios 13, 20. Anda com sábio e sábio serás. Beleza. Se eu ando com sábio, eu me torno sábio. Se eu ando com caluniador, eu me torno o quê? Se eu ando com fofoqueiro, eu me torno o quê? Se eu ando com alguém que busca santidade, automaticamente eu vou buscar A. Se eu ando com alguém... Então, quem eu quero me tornar? Vamos lá. Quem eu quero me tornar? São as pessoas que eu vou me assemelhar. Quem está ao meu redor? Lembra do que a nossa mãe dizia quando a gente era pequeno? Quem que se mistura com o porco? Eu sei que é um adágio, não é bíblico, mas é só para que a gente entenda. Quem se mistura com o porco, come farelo. Então, Eliel, eu quero voar alto, então eu vou andar com águia. Então, eu vou andar no nível daquilo que eu quero me tornar. Eu olho e quem eu quero me parecer. Então, tá aí, Provérbios 13, 20. É você que escolhe quem você quer se tornar. Se você tem dificuldade para reconhecer sua identidade, analise os seus 5 mais próximos amigos e você vai saber e entender quem você é, porque com quem você convive ou se relaciona tem muito a dizer sobre quem você está se tornando, beleza? Então vamos lá, eu acredito que o verso 1 tem muitas outras coisas aqui, referência de Lamentação, tem referência de 2 Pedro, eu vou tentar colocar tudo isso na descrição, porque se eu for pontuar tudo, já está com quase 20 minutos e a gente não saiu do primeiro verso, beleza? Ficou difícil de interpretação? Vamos lá. Como eu disse, o primeiro vídeo foi introdução. Então esse basicamente, na minha humilde opinião, esse mesmo que é o primeiro vídeo. Então eu vou tentar nos próximos, enxugar. Eu sei que é estudo e a intenção é que a gente estude mesmo, mas eu vou tentar ser mais objetivo, fazendo uma aplicação de cada parte e a gente desenvolver porque eu sei da sua correria. Beleza? Mas lembrando que o vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube e lá no Instagram fica salvo durante 24 horas. Vamos lá. Verso de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu escrevi uma outra versão bíblica, pelo contrário, Entretanto, aí vai falar de um contraponto. Verso 1 está falando sobre o padrão que se imita, mas no verso 2 vai falar sobre como nós devemos ser. Antes, entretanto, pelo contrário, ao contrário, tem o seu prazer, um dos sinônimos da palavra prazer é alegria, na lei do Senhor, na sua palavra. Salmo 119 afirma que a lei do Senhor é a sua palavra. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Dia fala sobre começo, noite fala sobre final. Lembra de Josué capítulo 1, verso 8? Vamos lá? Josué capítulo 1, verso 8. Eu sei que você sabe de cor, mas eu gosto de desfolhar a Bíblia e ler certamente o que está escrito. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Vamos lá. Para que tenhas cuidado de fazer. Então, eu devo meditar, mas eu devo viver aquilo que eu medito. Fazer. A palavra de Deus não é apenas para saber. A palavra de Deus é para viver. Lembra de Tiago 1, do 22 ao 25? Eu não devo ser apenas ouvinte, mas sim praticante. Então, o que eu faço também importa, e importa muito. Não me importa apenas saber. Até porque, eu digo isso em algumas ministrações, o inimigo, Satanás, diabo, como você queira chamar, o inimigo, quem quer que seja, o opressor que luta contra nós e contra o povo de Deus, se for botar na balança, ele sabe mais do que todos nós juntos, até porque ele viveu todas as fases até agora. Ele viu cada um de nós sendo criado, ele viu cada coisa que registrado na Bíblia está acontecendo. A gente fala, impulsionado pelo Espírito Santo, ele traz a nós a revelação, a interpretação, mas ele viu. Uma coisa é ver, outra coisa é você, impulsionado pelo Espírito Santo, é claro que isso é muito profundo, porque é o próprio Deus que também estava presente, presenciou. Mas o inimigo viu. Então, no contexto de conhecer, ele sabe mais do que nós. Mas ele não vive nada daquilo que ele aprendeu. E essa foi a queda dele. Beleza? Deus dizendo a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Estou tentando correr por causa do tempo, mas vamos lá. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo, quanto nele escrito está. Então não é o que eu gosto, o que eu acho. Isso eu me adequo. Isso eu acredito que dá para fazer. Isso é uma característica. Pelo contrário, eu devo fazer de ponta a ponta. Tudo que nele escrito está. Então farás prosperar o teu caminho. Essa parte eu não vou aplicar, porque fala aqui mais à frente no verso de número 3 sobre a prosperidade. Eu vou aplicar lá. Então, beleza. Lei, né? E medita, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia, como eu disse, começo e noite. Isso aqui também é muito importante. Antes de Adão pecar, todas as vezes Deus via na viração do dia. O que é a viração no dia? Cultura judaica, o dia não é semelhante a nós. Nós aqui no Brasil, outras nações, 11h59, meia-noite, novo dia. Cultura judaica, 5h59, 16 horas, novo dia. Então, a mudança do dia para Israel e para a cultura judaica é diferente. Então, quando Deus chegava, é claro que eu não posso afirmar, mas eu posso conjecturar que Deus chegava ali, 5 da nossa cultura, 5h55, findando o dia, iniciando o novo dia na presença de Deus. Então, era essa a vontade, era essa a participação de Deus. Eu quero estar com você no seu começo e quero estar com você no seu final. Aí a gente vai lembrar de quem? Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o quê? Alfa e ômega. A primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego. Então, Jesus quer estar conosco no nosso começo e Jesus quer estar conosco também no nosso final. E é claro que em todo o decorrer e trajeto da nossa vida. Beleza? Antes tem o seu prazer. Então eu preciso entender e aprender. Tem gente que diz assim, mas ler a Bíblia é chato. Meditar na Bíblia é chato, dá sono. É porque você ainda não aprendeu a meditar. Quando você aprender a meditar, você vai ter alegria em meditar na palavra de Deus. Você vai pegar um versículo que seja, ou no caso de Salmos, vai pegar um verso que seja. E você vai ler aquele verso. E você vai meditar nele. Foi para o seu trabalho, foi para os seus afazeres, está fazendo os afazeres dentro de casa, está pensando naquele verso. Está pensando naquele verso. É igual o boi. Vai lá, come, né? O capim, come lá a sua grama. E depois vai para o estômago e depois ele remói. O mesmo alimento, ele está ruminando, ele está remoendo. Por quê? Porque isso está dando força a ele. Então, eu pego um versículo e aquele versículo vai trabalhando no meu interior, no homem interior. Eu vou ligando a minha mente, eu vou ligando o meu coração. Isso vai trazendo para mim fé, isso vai me fortalecendo. Isso vai trazendo para nós revelações.
Porque quando eu leio um texto, aí eu leio ele de novo, eu digo, caramba, olha que coisa tem aqui, eu nunca tinha visto isso. E tá lá, tá escrito lá. Lembra do primeiro vídeo? Palavra logos e palavra rema. A palavra rema é a palavra revelada, é o que está oculto ali, mas que através da pessoa do Espírito Santo ele traz para nós a revelação. Vamos lá, gente. Verso 3, 25 minutos, meu Deus. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Verso 3 começa com uma comparação. Você percebeu que eu não estou nem lendo muita coisa do caderno, né? Porque tem uma enxurrada aqui de informação, a gente vai ficar umas 2 horas falando. Mas vamos lá, o Espírito Santo está nos direcionando. Verso 3. Pois será como? O que é isso? Comparação, semelhança, semelhantemente, igualdade, parecido. A gente entende perfeitamente. A árvore plantada. Isso aqui mexe comigo. Porque o texto vai falar de uma árvore frutífera. É uma árvore que foi plantada. Agora é árvore. Beleza? Só que quando foi plantada, era semente. Semente geralmente, não sei se dá para ver, eu acho que dá para ver. A tampa da caneta que está na minha mão. Semente geralmente é pequena. Então alguém decidiu investir em você, em mim e em nós, quando nós éramos pequenos. Independente do tamanho que nós venhamos a alcançar. Independente, a Bíblia compara o homem à árvore diversas vezes. Você vai lembrar de um cego que Jesus vai curar no Novo Testamento, e aí Jesus pergunta a ele, ele vai dizer, vejo os homens como árvores que andam. Então um homem é comparado à árvore, Salmo 92 tem muitas referências, mas vamos se ater aqui, 27 minutos, vamos lá. Pois será como a árvore plantada. Então é uma árvore frutífera, que foi plantada. Foi plantada por quem? Por alguém, e esse alguém é o nosso Senhor. Então a gente precisa entender que tudo que nós somos é porque alguém decidiu investir em nós. Deus não investe em projeto falido. Eu era um projeto falido, até que Deus entrasse na sua vida. Até que Jesus entrasse na sua vida. Enquanto Jesus não havia entrado na sua vida, nós, não na sua apenas, mas na nossa, nós éramos um projeto falido. Era certeza que não ia prestar, que não ia dar para nada, que não ia ter jeito. Mas aí Deus lá do trono decidiu investir no Eliel. Decidiu investir em você. E aonde ele nos planta, Eliel? Junto ao ribeiro de águas. Por que ele nos planta junto ao ribeiro de águas? Pensa comigo. Uma árvore sendo plantada na beira de um ribeiro. Imagine que passa por uma seca a terra. Isso você vê diversas vezes. Você vê no tempo de Abraão a terra passando por fome. No tempo de Isaac você vê Elias profetizando e a terra ficando 3 anos e 6 meses sem chover. Então, período de seca passa na vida de todo mundo. Não tem chuva. Não tem água vindo de cima para baixo. Mas a árvore tem raiz. E ela se alimenta de baixo para cima. A igreja passou pela pandemia, gente. Eu tenho 35 anos de vida. Nunca imaginei que veria as igrejas fechadas, e foi ordem da justiça, e nós estamos debaixo da lei humana. Lembra de Romanos capítulo 13, estamos debaixo também da lei humana, as leis da terra. Então devemos, com certeza, obedecer às autoridades. Romanos 13, Romanos 14. Eu não quero me ater a isso. Então as igrejas fecharam. Eu nunca imaginei ver isso acontecer. Mas o quarto, lembra que Jesus disse? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Aí a igreja está fechada, Eliel. Eu entrei para orar dentro do quarto, fechei a porta, também está fechada. Mas o céu, ninguém fecha. O céu continua aberto. A gente precisa entender que por um momento pode não vir a chuva sobre a nossa vida. Só que lá embaixo, a árvore tem raiz. A árvore está em contato com o solo e a raiz lá no subsolo. Os seus ramos, os seus galhos, trazendo vida através da água. Lembra de Jesus falando lá em João capítulo 15? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos lava por fora e nos hidrata por dentro. A água, você vê toda hora eu bebendo água aqui. A água que nós utilizamos para beber, potável,
é a mesma que a gente utiliza para se banhar. Então a água, ela tanto nos hidrata quanto nos lava. Ela limpa por fora e hidrata por dentro. Uma pessoa hidratada por dentro está dando vida para os órgãos internos. Então Deus está dizendo para nós, eu trato por você, eu trabalho em você, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Como, Eliel? Através da palavra de Deus, pois a Bíblia, lembra de Provérbios 3? Depois você lê. A Bíblia é saúde para os nossos ossos, é medula para nós, Provérbios 3, ali em diante. Então você vai ver que a palavra de Deus é poderosa demais. Gente, já foi 30 minutos, meu Deus do céu. Deixa eu tentar finalizar isso aqui com você, pelo menos me dá mais 10 minutinhos. Vê o vídeo de 2 vezes, bota aí no fone, bota aí, salva, marca aí aonde você parou e depois dá seguimento, porque tem muita coisa boa ainda aqui, mas vamos lá. Verso 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. 3 coisas para mim aplicar. Vamos lá. Dá o seu fruto na estação própria. Calma aí. Deixa eu dar um clique aqui. Aí. O telefone está descarregando. Que prova, hein? Vamos lá. Mas vai dar tempo. Antes dele descarregar, eu finalizo e salvo a live. Só Jesus. Próximo vídeo vai ser melhor. Vou me dedicar mais. Fica tranquilo. Hoje foi corrido porque eu vim direto da administração da igreja. Vamos lá. A qual dá o seu fruto na estação própria. Beleza. Lembra de João capítulo 15? Rapidinho, vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 15. O que é que Jesus disse sobre nós, Eliel? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, mas o verso que nós queremos nos ater, precisamos nos ater, verso 16. O 15, Jesus diz que nós não somos mais servos, mas somos amigos, mas verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, o Pai vos conceda. Então, o que Jesus está dizendo? Que Ele nos chamou, que Ele nos nomeou, Ele nos escolheu, Ele nos nomeou. E o propósito? Qual é o propósito? Frutificar. Então, eu não posso levantar a minha mão, aceitar a Jesus e acreditar que está tudo bem, está tudo numa boa, está tudo zen, Jesus já me salvou, as outras pessoas, o Espírito Santo, o pastor, o evangelista, a igreja, dá um jeito aí. Não. Marcos, comissão geral para todos. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo cristão, eu falei sobre isso na ministração, lá na igreja que eu ministrei hoje. O pastor cuida da ovelha. E quem gera a ovelha? A ovelha. Ovelha gera ovelha e pastor cuida de ovelha. É assim que a igreja funciona. Ou pelo menos é assim que deve funcionar. Então todo cristão tem a responsabilidade de ser um evangelista. Tem a responsabilidade de evangelizar. Eliel, eu não consigo evangelizar, eu não consigo ter esse desempenho, eu não consigo, mesmo que você não consiga, a sua vida é uma pregação. O mínimo do mínimo é que um cristão tenha caráter, tenha personalidade, tenha vida com Deus, ao ponto de alguém olhar e ver a diferença na vida dele. O ambiente que eu chego, eu mudo ele ou ele me muda? Quando eu sento, quando eu falo, quando eu paro, a gente precisa entender que Deus nos chamou para ser referência. Aonde quer que você estiver, você precisa ser referência. Eu poderia citar diversos exemplos, Daniel, poderia citar diversos exemplos, mas a gente não tem tempo, beleza? Então, o fruto na estação própria. Entender a estação. Eu acredito que nunca se ouviu tanto sobre depressão, sobre ansiedade, sobre as crises dos séculos que nós temos vivido. Então, é entender a estação. Qual é a estação que eu devo frutificar? A árvore passa, pelo menos, por 4 estações, outono, primavera, inverno, verão. Cada uma fase da terra, a árvore produz uma coisa. Então a gente precisa entender. Eliel, mas aqui, perfeito. Só que a gente precisa entender que nós somos seres humanos. Então tem momentos que passaremos por algumas fases. Aqui não diz
que vai dar o fruto sempre, a qual dá o fruto na estação própria. Tem árvores que darão fruto sempre, porque cada árvore é uma espécie. Se você vê, por exemplo, hoje na natureza, tem árvore que dá fruto o ano todo, e tem árvore que dá fruto apenas 3 meses, 2 meses, 1 mês, tem árvore que dá fruto uma vez por ano. Então a gente precisa entender qual é a nossa vocação no contexto árvore, qual é o nosso segmento, mas que precisamos frutificar. Quanto tempo de cristão você tem? No caso eu, tô falando de mim. 35 anos de idade que eu tenho, 35 anos dentro da casa do Senhor. O mínimo, claro que isso não é uma regra, não está escrito na Bíblia, mas é uma opinião minha. Se você em um ano não ganhar uma pessoa para Jesus, está difícil, gente. Um ano evangelizando, orando, fazendo jejum, fazendo propósito por uma pessoa. Eliel, eu vivi 70 anos, 70 almas. Eliel, eu vivi 40 anos, 40 almas. A gente precisa ter meta. Eu quero ir para o céu, mas não quero ir sozinho. Eu quero levar meus amigos, principalmente todos os meus familiares, todos os meus amigos, meus conhecidos, meus colegas, meus vizinhos. A minha casa precisa ser uma igreja na minha rua. Ah, mas vai ter culto? Não é isso que eu estou falando. É referência. Nós precisamos ser uma referência. Mateus 5, Jesus diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, no mundo. Então a gente precisa entender, ou somos a diferença, ou somos a igualdade. Simples assim. Não tem terceiro ou meio termo. Ou é igual, ou é diferente. Ou é diferença, ou é igualdade. Beleza? 37 minutos, gente. Vamos lá. E cujas folhas não caem. Folhas, se a gente for para Ezequiel 47, Apocalipse 22, tem muitos significados. Mas aqui a aplicação de folha fala sobre remédio. A aplicação de folha fala sobre cura. Então, ao alguém olhar para uma árvore, ver que a folha dele não cai, fala de não haver metamorfose, não haver tanta mudança. Não há mudança. Lembra de Daniel? Eu falei que não ia citar exemplo, mas vamos lá. Daniel capítulo 5, verso 13. O rei vai perguntar: és tu o mesmo Daniel da época? Ali já tinha passado quase 80 anos. És tu o mesmo ou a Babilônia te mudou? Então a gente precisa entender que o tempo passa, mas a nossa essência precisa permanecer. Beleza? Eu estou correndo aqui, gente. Meu Deus do céu. E tudo quanto fizer, prosperará. Isso aqui eu vou ter que abrir com você. Gênesis capítulo de número... Falar sobre prosperidade, né? Josué 1:8. Mas Gênesis capítulo 39, fala de José dentro da casa de Potifar. Você conhece o texto? E todos os textos que eu citar, eu vou pedir para você ler. Lê o texto, lê o contexto, parte superior, parte posterior, pelo menos um capítulo acima, um capítulo abaixo, mas lê, né, pausadamente, faz anotação, depois medita, que é o conselho de Salmos 1:2, é meditar. Então, leitura, mas meditação, é pensar no texto, pedir o Espírito Santo trazer revelação. Vamos lá, Gênesis 39:2. E o Senhor estava com José. José era o que ele? Foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo. Se a gente estivesse numa live, eu ia pedir para você escrever. Escreve aí embaixo, escravo. Então ele é escravo, ele está sendo escravo, ele está sendo escravizado. Gênesis 39:2. E o Senhor estava com José. E aí, Eliel, e foi varão próspero. Ele é escravo e é próspero. Ele está preso e é próspero. Ele não tem salário e é próspero. Ele não tem liberdade e é próspero. Ele não está na casa do pai e é próspero. A túnica foi manchada e é próspero. Então a prosperidade é o que, Eliel? A prosperidade é dinheiro, conta corrente, casa de prata. Não. A prosperidade não é nada disso. O que é a prosperidade? Gênesis 39, verso 2. E o Senhor estava com José. Prosperidade é ter a presença de Deus. Pois quem tem Deus na guerra tem paz. Quem tem Deus no deserto tem provisão. Quem tem Deus aonde quer que esteja tem tudo o que precisa. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais perto do original, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, porque Deus supre tudo. Ah, Eliel, você tem tudo o que precisa? Não, mas eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus não tem medo da morte.
Quem tem Deus não tem medo do amanhã. Quem tem Deus tem felicidade. Quem tem Deus tem prosperidade. Quem tem Deus tem uma família abençoada. Quem tem Deus tem projetos realizados, mas ainda não aconteceu. Mas Deus fará acontecer. E se não acontecer, Ele fará o melhor para as nossas vidas. Isaías 55, 8 em diante. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os teus caminhos. Então aquilo que o Eliel fez uma listinha e escreveu para o ano de 2024 e acha que é muito bom, Deus está olhando e está arriscando, está dizendo, eu tenho coisa melhor e maior para a tua vida e eu preciso ter maturidade espiritual para entender, Deus tem sempre o melhor. Eu vou ter que finalizar, gente, meu celular vai desligar, que prova. Verso 4, não são assim os ímpios. Aí ele faz um paralelo, na verdade um contraponto, uma oposição. Do verso 1 ao 3, ele está falando ali sobre o justo, mas agora ele vai falar dos ímpios. Como que são os ímpios, Eliel? Note que ímpio é aquele que pratica impiedade. Nós, piedade, ímpio, impiedade. Eu escrevi aqui, ó, ímpios são aqueles que se afastam do caminho de Deus. Tem muito significado, tem muita coisa escrita que eu não vou conseguir ler. Então eu preciso entender que Deus está no centro de tudo, beleza? Deus está no centro de tudo. Então, eu, você e nós queremos nos aproximar de Deus. Então, automaticamente, me aproximando de Deus, eu estou me afastando do pecado. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Mão esquerda, mão direita, e imagina que Deus está aqui no meio. É claro que você não está vendo, mas vamos lá. Está aqui, mão esquerda, mão direita, Deus está aqui no meio. Então, vamos lá. Deus está no meio. Se eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Se eu me aproximo do pecado, eu me afasto de Deus. Então a gente tem que entender que ou eu me aproximo de Deus e automaticamente ao me aproximar de Deus, eu estou me afastando do pecado, mas se eu me aproximo do pecado, automaticamente eu estou me afastando de Deus. Isaías 59, 2 diz que o que faz separação entre o homem e Deus é a iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado reiterado. É aquela pessoa, não é aquela pessoa que peca e pede perdão ao Espírito Santo, falhou, foi um acidente, mas é aquela pessoa que peca reiteradamente, já peca com a intenção, já está na normalidade dele. Para ele já é normal, o mente já está cauterizada e já banalizou. Beleza? Vamos lá. Não são assim os ímpios. Como os ímpios são, Eliel? Os ímpios são como a moinha ou palha, dependendo da versão, que o vento espalha, o vento assopra e leva para onde quer. Tá aqui a diferença. A palha, qualquer vento leva. A árvore, o vento vem, ela até se encurva, ela pode encurvar, mas ela permanece de pé. Por quê? Porque a nossa raiz é Cristo. Raiz fala de base. Raiz fala daquilo que eu tenho, mas que ninguém vê. Ninguém vê a raiz da árvore, mas é a raiz que dá vida para ela. É Jesus que nos dá vida. João 15:5. Jesus vai dizer, sem mim, nada podereis fazer. Então a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos, vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Ele vai citar novamente 2 lá de cima, lembra do tripé? Ímpio, pecadores e escarnecedores. Verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o ímpio perecerá. Deus, de forma nenhuma, se alegra que o ímpio pereça. Deus não quer que ninguém se perca. Posso finalizar com um texto muito conhecido de Timóteo? Já foi 44 minutos. Gente, 45 a gente fecha. Nos próximos eu vou ser mais objetivo. Vamos lá. Deixa eu achar essa referência aqui para você. Carta do apóstolo Paulo aos Timóteo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 2, verso 4. Qual é a vontade de Deus? A gente fala muito da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 1 e 2. Mas 1 Timóteo 2, 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então qual é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem. E como o homem faz para ser salvo? Todo aquele que nele crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Então eu preciso crer. As pessoas que não serão salvas não é porque Deus não quis salvar, é porque decidiu não aceitar, não viver e não seguir a Jesus Cristo. Beleza? Se ficou dúvida no vídeo, a gente vai deixar aqui para você deixar o comentário. Eliel, discordo. Eliel, concordo. Eliel, quero compartilhar.
tem isso que ficou muito rápido. Eu tentei correr para enxugar o vídeo e ele ser o mais objetivo possível, mas como eu disse, é estudo. Então os próximos eu vou me adequando. Eu estava lendo alguns salmos essa semana, tem salmos que a gente vai gastar 2 horas aí, mas é claro que não vai ser em uma live, em um vídeo gravado só, porque tem muita gente, muita informação. O próximo salmo, por exemplo, que é o Salmo 2, vocês vão ver que é profundo demais. Obrigado pela sua participação, pela sua interação. Se puder, compartilha esse vídeo aí, comente aí se você está gostando, se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que a gente pode melhorar, tá bom? Nós estamos aqui para crescer e aprendermos uns com os outros. Eu tô aqui com a versão King James. Eu havia anotado algumas aplicações aqui que era para ler na King James, não vou conseguir ler. Tinha outras versões aqui também da NAA. Olha o que o verso 2 diz. Ao contrário, sua plena satisfação não era nem isso que eu ia falar. Quer ver? Deixa eu só falar isso aqui para a gente finalizar. Verso 1. Abençoado com felicidade, ó. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não, é essa aqui que eu ia falar. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Não se deixa, King James atualizada. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Eu não posso me deixar influenciar. Eu preciso influenciar. Amém? Vamos orar? Amado e eterno bom Deus, muito obrigado por o Senhor depositar em nós mais um dia de vida, a alegria do Teu Espírito Santo, por ter pagado pelo preço dos nossos pecados, por ter pago, ter nos lavado, ter nos limpado, nos purificado, ter escrito nosso nome no livro da vida. Sabemos que não merecemos, não é mérito humano. Efésios 2:8 fala que é graça, que é favor e merecido. E nesta noite, Pai querido e santo, eu quero te agradecer ao findar esse vídeo e entregar esse amigo, essa amiga que está vendo este vídeo, que verá até o final, que vai compartilhar, ou que não gostou, que não vai compartilhar. Mas o importante é que o teu nome continuará sendo engrandecido e glorificado para todo sempre. Se puder, compartilha esse vídeo para que possa abençoar mais pessoas. Valoriza! Eu estava conversando com a Carol antes de abrir aqui o vídeo. Valoriza os trabalhos que a gente tem feito, porque em nome de Jesus é para a glória dele, mas tem dado bastante trabalho. A gente está correndo e faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque foi para isso que Deus nos chamou. Obrigado, que Deus possa te abençoar. Até o próximo vídeo. Alguém precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe.